bem ou de Deus. John Bevere. Capítulo 4. A fundação. O justo construiu sua vida sobre uma base bem firme. Provérbios 10:25. Se você crê no que gosta no Evangelho e rejeita o que não gosta, não é no Evangelho que você crê, mas em si mesmo. Santo Agostinho de Hipona. Quero reiterar 3 aspectos da mensagem deste livro. O primeiro fala da nossa fundação. O segundo trata das colunas e vigas que nos sustentam. E o terceiro é a edificação, que representa o nosso modo de viver. Esses aspectos serão o foco da nossa discussão durante o restante deste livro. A fundação é essencial para um relacionamento correto com Deus. Se você é crente há muito tempo, sugiro firmemente que não pule o debate resumido que vem a seguir. Ele não apenas será benéfico para reforçar sua fundação, mas também ajudará aqueles a quem você lidera ou a quem influencia a terem um relacionamento com o nosso Criador. Somos ensinados que, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há quem entenda. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. Romanos 3, 10 ao 12. Não há nenhum que faça o bem. Não há um sequer. Além de Jesus, não há um ser humano que já tenha vivido ou que viverá, que tenha feito ou faça o bem de acordo com uma avaliação de Deus. A razão para isso é que todo ser humano nasceu escravo. Sim, você nasceu escravo. E eu também. Escravo do quê? Talvez você se pergunte. Do pecado? Paulo escreve àqueles que foram libertos. Vocês que antes eram escravos do pecado. Romanos 6:17. Adão e Eva morreram no instante que desobedeceram a Deus. E Deus os alertou a respeito desse destino antes que eles comessem o fruto proibido. Entretanto, isso aconteceu anos antes deles experimentarem a morte física. Esse fato levanta a questão: como Adão e Eva morreram no dia em que comeram o fruto? A morte ocorreu na natureza íntima deles, no espírito deles. Eles foram separados de Deus, o doador da vida, e agora tinham atributos inerentes, contrários aos dele. Consequentemente, os seus descendentes nasceriam com essa mesma qualidade inata, que seriam transmitidas de geração em geração até o dia de hoje. Gênesis 5:3 confirma essa realidade. Aos 130 anos, Adão teve um filho, semelhante a ele, física e espiritualmente. A humanidade agora era incapaz de verdadeiramente conhecer ou praticar o bem. A bússola moral interna dos homens havia sido comprometida. Subsequentemente, somente a influência de Deus na Terra conduzira os seres humanos na direção de que é verdadeiramente bom e reto, pois o homem agora era governado pelo pecado, sem a direção divina. O bem e o mal estavam distorcidos. O novo senhor e principal influenciador da humanidade agora era aquele que havia possuído a serpente, Satanás, o rei da desobediência. A terra havia sido dada à humanidade por Deus. Ele os colocara no comando, mas eles entregaram a sua autoridade a Satanás. Milhares de anos depois, o diabo levou Jesus a uma alta montanha, apontou para o mundo e declarou com ousadia: Eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Lucas 4:6.
Satanás podia dizer algo assim porque esse governo fora entregue a ele no jardim. Deus não podia vir à Terra na forma de divindade para nos resgatar, porque ela fora dada aos humanos. A humanidade abdicara da autoridade. Portanto, somente um ser humano poderia tomá-la de volta. Deus arquitetou um plano muito antes da transgressão de Adão, pois ele previu a escolha dele antes do início dos tempos. Ele preparou uma estratégia de vir como homem e comprar a liberdade da humanidade de volta do cativeiro. Deus enviou seu Filho, Jesus Cristo, nascido de uma mulher, o que o tornava 100% homem, mas concebido pelo Espírito Santo de Deus, tornando-o 100% Deus. Portanto, Jesus estava livre da maldição do cativeiro sobre a qual eu e você nascemos. Jesus viveu uma vida perfeita na terra. Ele nunca cometeu um ato de desobediência. O único ser humano inocente que já viveu, ele entregou a sua vida pela libertação da humanidade. Na cruz, ele assumiu o julgamento no lugar de todo homem e mulher que já tinham vivido, que viviam ou que viveriam no futuro. Ele derramou seu sangue real como pagamento para nos libertar da escravidão. Ele morreu e foi enterrado porque ele vivera uma vida perfeita diante de Deus. O Espírito de Deus o ressuscitou dos mortos 3 dias depois. Ele agora está sentado à destra de Deus Todo-Poderoso, que emitiu o seguinte decreto: se você confessar com sua boca que Jesus é o seu Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Romanos 10, 9 e 10. No instante em que recebemos Jesus Cristo como nosso Senhor, um milagre impressionante ocorre. Nossa natureza do pecado morre instantaneamente e uma pessoa totalmente nova nasce, criada à própria imagem de Deus. Esse novo nascimento pertence ao nosso espírito, o nosso verdadeiro ser, e não ao nosso corpo físico. O nosso corpo físico ainda é corrupto e um dia morrerá. A nova vida vem inteiramente por intermédio do dom da graça de Deus, e de modo algum está ligado a qualquer bom comportamento, nem é merecida por qualquer obra que tenhamos feito. E ponto final. É importante ressaltar que o versículo de Romanos citado aqui afirma que você precisa confessar o Senhor Jesus Cristo, não o Salvador Jesus. Aqui está uma falha fundamental predominante na Igreja Ocidental. A palavra Senhor é a palavra grega kurios, que significa dono, mestre supremo, autoridade. Confessar Jesus meramente como um Salvador não traz libertação ou nova vida. Entenda que essa afirmação forte que vai contra os apelos que geralmente costumamos fazer aos perdidos, mas ela é fiel à Bíblia. A palavra Salvador aparece cerca de 50 vezes na Bíblia. A palavra Senhor ocorre mais de 7.000 vezes. Onde você acha que Deus coloca a ênfase? Senhor declara a posição que Ele ocupa em nossa vida. Ao passo que Salvador descreve a obra que Ele fez por nós. Não podemos partilhar do benefício da sua obra se não entrarmos debaixo da posição que Ele ocupa como nosso Senhor e Rei. Nascemos escravos. Resumindo, o pecado nos possuiu. Entretanto, fomos criados com o livre-arbítrio. Portanto, precisamos tomar uma decisão firme e declarar que estamos mudando de Senhor. A salvação foi dada para todo ser humano, mas, como indivíduos, temos de escolher aceitá-las nos termos de Deus. O campo de prisioneiros na ilha. Vou usar uma história fictícia
para explicar essa verdade. Em certa ilha, você e toda a sua família estão presos no campo de prisioneiros de um senhor maligno. Essa terra foi dada originalmente ao seu avô, por um rei muito bondoso de um país distante. Entretanto, seu avô cometeu um enorme erro. Ele não a protegeu. Esse senhor maligno e sua tropa de rebeldes vieram secretamente e tomaram a ilha, tornando o seu avô e todos os descendentes dele escravos. O senhor maligno e as suas tropas então construíram campos de prisioneiros e colocaram toda a sua família atrás das grades. O modo de vida na ilha, que assumiu progressivamente a natureza do senhor maligno e de seus camaradas, degradou-se até atingir a corrupção e a depravação total. Consequentemente, o rei bondoso condenou a ilha. Entretanto, devido ao amor do rei por sua família, antes de aniquilar a ilha, ele veio e lutou contra o exército do senhor maligno e o derrotou. O rei então abriu todas as portas da prisão e declarou: todos os prisioneiros agora estão livres. Qualquer um de vocês pode sair dos seus campos de prisioneiros se renunciarem ao governo do senhor maligno e declararem a sua lealdade a mim. Devido à bondade do rei, a liberdade pela qual sua família ansiava chegou. Entretanto, o rei bom não obrigara ninguém a segui-lo. Cada prisioneiro precisa tomar uma atitude. Se o rei exigisse uma subordinação em vez de dar uma escolha a cada pessoa, isso seria simplesmente outra forma de tirania. Se você decidir abraçar a liberdade, isso requer que você saia da sua cela, siga o rei até o navio dele, veleje de volta ao país dele e torne-se um dos seus súditos e viva segundo as leis do seu grande país. A oportunidade está colocada diante de você, mas você precisa concordar com os termos dele. O rei bom é visto como o salvador da sua família. Entretanto, para beneficiar a sua obra de salvação, cada membro da família precisa concordar em submeter a ele todo o coração, o que inclui se submeter às leis do seu reino. Nenhum dos prisioneiros da sua família pode meramente aceitar a salvação do rei e sair da ilha, sem se submeter ao seu senhorio. Se escolher não seguir o bom monarca, você simplesmente ficará onde está. Entretanto, quando o rei parte, os seus navios de batalha estão ancorados bem ao longo da costa, prontos para bombardear e aniquilar a ilha condenada. Aqueles da sua família que escolherem não se submeter ao senhorio do bom rei sofrerão o mesmo destino do senhor maligno e de suas tropas. Embora o rei tenha batalhado para libertar todos vocês e tenham escancarado as portas da prisão, ouça-me, caro leitor. Deus não criou o inferno para você ou para qualquer ser humano. Ele o criou para Satanás e suas tropas angelicais. Jesus dirá no grande dia do juízo: aqueles que não se entregarem à sua soberania, malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus súditos. Mateus 25, 41. O inferno é um lugar muito real. Jesus falava com mais frequência sobre ele do que a respeito do céu. Ele não considerava como falta de compaixão a menção da sua descrição. O tormento envolvido, assim como o fato de que ele era interminável. Ele é o lar eterno dos mortos que rejeitam o seu governo. De acordo com Jesus, esse lugar de punição e de angústia atormentadora não havia sido preparado para os seres humanos. Mas, infelizmente, por causa da sua desobediência, o nosso pai Adão nos incluiu no julgamento condenatório. Agora, o nosso destino é igual ao de Satanás, a não ser que mudemos de Senhor. Embora Jesus tenha resgatado toda a humanidade da ira de Deus, muitos serão julgados como Satanás, porque ele ainda possuirá
a nossa natureza. Na essência, eles escolheram ficar na ilha. E você pode perguntar por que Deus não poderia simplesmente ser misericordioso e permitir que as pessoas entrassem no seu reino do jeito que elas estão mesmo. Aqueles que não se entregam ao senhorio de Jesus ainda possuem uma natureza espiritual corrupta e maligna. Quando eles deixam essa terra, essa natureza passa a ser deles para sempre. Se eles fossem autorizados a entrar no reino eterno de Deus, poluiriam e fariam mal às muitas pessoas inocentes. Foi exatamente por esse motivo que Deus enviou Adão e Eva para longe da árvore da vida no jardim. Então disse o Senhor Deus: Agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida, e coma e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden. Gênesis 3, 22, 23. O amor de Deus nos protegeu de mantermos permanentemente uma natureza morta. Pelo fato da Igreja Ocidental ter enfatizado a obra que Jesus fez por nós como Salvador, em vez de enfatizar a sua posição como Senhor, a falta de submissão à sua posição de autoridade gera uma falha significativa na nossa fundação. Observe as palavras de Paulo. Portanto, já que vocês aceitaram Cristo Jesus como Senhor, vivam unidos com Ele, estejam enraizados nele, construam a sua vida sobre Ele. Colossenses 2, 6 e 7. Paulo não afirma: já que vocês aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador, a realidade é que nossas vidas precisam estar submissas e edificadas sobre a posição do senhorio de Cristo, não sobre a sua obra como Salvador. Outra maneira de dizer isso é que nós nos submetemos a Ele como nosso Rei Supremo e único. Então, nos beneficiamos da sua salvação. Em termos práticos, significa que cumprirmos fielmente sua palavra, sua sabedoria, seu conselho, suas diretrizes, sua correção e sua instrução, quer vejamos a razão para isso, quer não. Não nos alimentamos mais da árvore da nossa própria avaliação do que é certo ou errado. Vivemos nele. A vida dele passa a ser a nossa vida. Pense sobre isto. Ao longo de 3 décadas do meu casamento com a Lisa, recebi o benefício de morar com uma grande chefe de cozinha. Lisa é brilhante em criar refeição gourmet. Alguns amigos perguntaram-lhe se ela ensinaria as esposas deles a fazer molho pesto, molhos para salada e outras delícias culinárias. Algumas vezes me referi a Lisa como minha pequena chefe gourmet. Devo tê-la chamada assim uma dúzia de vezes ou mais ao longo do nosso casamento. Porém, nos últimos 30 anos, eu me referi a ela milhares de vezes mais adequadamente como minha esposa. Por quê? Porque isso declara a posição que ela ocupa na minha vida. Outro título traduz um benefício de que recebi por ela ser minha esposa. Só porque ela cozinha para mim, isso não significa que eu pertenço a ela. Quando eu era solteiro, em um dos meus aniversários, ela cozinhou uma refeição incrível para mim. Isso não nos deu um relacionamento mais duradouro. Foi a aliança que fiz de abrir mão de todas as outras garotas e entregar o meu coração unicamente a ela, como marido, que consolidou o nosso relacionamento de casamento. É assim o nosso relacionamento com Jesus. Para receber a sua obra de salvação, precisamos nos submeter ao seu senhorio, à sua posse e ao seu reinado. Entregamos as nossas vidas completamente porque confiamos a sua liderança perfeita, no seu caráter perfeito e no seu amor perfeito, e confiamos que ele sabe o que é melhor. Embora Jesus deseje intensamente a nossa libertação e nos ame perfeitamente, ele é o Rei de todos os reis e o Senhor de todos os senhores.
e não entrará em nossas vidas como segundo, depois de nada nem de ninguém. Inúmeras vezes nas igrejas dos Estados Unidos e de outros países ocidentais, testemunhei pastores fazerem um convite da salvação aos perdidos, sem mencionar o senhorio de Cristo. Tudo o que você precisa fazer é confessar Jesus como Salvador e você será filho de Deus, dizem os pastores. Ou, por que você não faz de Jesus o seu Salvador hoje? Ou, vamos fazer apenas esta oração e Jesus entrará no seu coração e vai salvá-lo hoje mesmo. Obrigado por me tornar um filho de Deus. Amém. Todos os apelos deles para as pessoas se juntarem à família de Deus são feitos sem uma única palavra sobre abandonar o sistema do mundo e os seus opróbrios, os seus caminhos, independentemente, a fim de seguir o Senhor. Essa mensagem parece boa estar correlacionada com passagens isoladas do Novo Testamento. Entretanto, ela está alinhada com a instrução geral do Novo Testamento? Ela é a sabedoria de Deus? Ou reduzimos e editamos a verdadeira mensagem da salvação para apresentar uma mensagem que soe bem, que desperte os desejos dos perdidos? Estamos nos alimentando da árvore da nossa própria avaliação? Negue a si mesmo. Vamos ver a mensagem do Mestre. Jesus deixou claro às multidões: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Marcos 8, 34, 35. Precisamos negar a nós mesmos se quisermos seguir a Jesus. O que isso significa? Resumindo, que você não pode servir a dois senhores, pois você só pode ser leal a um, considerando que cada um requer uma ação ou reação diferente. Quando a nossa carne, que ainda não está redimida, deseja uma coisa e a palavra de Deus nos direciona em um caminho diferente, se ainda escolhermos seguir a Jesus como nosso Senhor Supremo, então podemos facilmente escolher o nosso caminho independentemente, mesmo confiando nele e confessando-o como nosso Salvador. Será possível que estejamos enganados e abraçando essa crença? Talvez seja por isso que Jesus tenha dito: por que vocês me chamam Senhor e Senhor e não fazem o que eu digo? Em outras palavras, Senhor torna-se um título vazio, insignificante. Se realmente não somos sinceros quando dizemos Senhor, Jesus preferiria que o chamássemos de grande mestre. Pelo menos assim podemos nos beneficiar dos seus ensinamentos e não ser enganados pensando que pertencemos a ele, quando na verdade talvez não pertençamos. De acordo com o versículo destacado anteriormente e muitas outras passagens no Novo Testamento, negar ao nosso eu não é uma questão opcional se queremos seguir a Cristo para fora deste mundo condenado. É algo obrigatório para sermos salvos da ira que está por vir. Descobri que este é um conceito difícil para os ocidentais captarem. Creio que o motivo é porque somos um povo que está tentando entender os princípios do reino com base em uma mentalidade democrática. A democracia tem funcionado nos Estados Unidos e em outros países ocidentais. Mas se quisermos nos relacionar com Deus em uma mentalidade democrática, não estaremos ligados a Ele. Ele é um rei da verdade, e não um monarca representativo como a rainha da Inglaterra. A democracia é definida como governo pelo povo, mas forma de governo na qual o poder supremo é investido ao povo e é exercido diretamente por ele ou por seus agentes eleitos. Essa é a mentalidade ao qual fomos criados nos Estados Unidos. Em outros países ocidentais, ela está programada em nosso modo de pensar, em nosso raciocínio mais íntimo. Subsequentemente, se não gostamos de alguma coisa, acreditamos que podemos desafiá-la.
ou mudá-la, porque temos direitos pessoais inalienáveis e liberdade de expressão para anunciar os nossos pontos de vista. Deixe-me enfatizar novamente. Essa forma de governo tem dado bons resultados para os Estados Unidos, como também para muitos outros países, porque se trata de um sistema projetado para pessoas mortais que vivem em uma sociedade pluralista. Mas essas ideias não podem ser transferidas para o reino de Deus. Embora a seguinte afirmação possa fazer com que nós, ocidentais, estremecemos, Deus é um ditador. Felizmente, ele é um ditador benevolente, mas ele tem a palavra final em todos os aspectos da vida. Se transportarmos a nossa mentalidade democrática para a nossa caminhada com Deus, não teremos nada mais do que um relacionamento de faz de conta. A vida é diferente sobre o governo do verdadeiro monarca. Senhor e rei são sinônimos no sentido que contêm um significado supremo em autoridade. Se quisermos realmente seguir a Deus, simplesmente não podemos usar o raciocínio democrático de maneira como respondemos à sua liderança. Não é diferente de quando Adão e Eva escolheram a árvore do conhecimento do bem e do mal. O problema é que nós, seres humanos, ainda estamos no banco do motorista e decidimos que achamos que é melhor para as nossas vidas. Tome a sua cruz. Em seguida, Jesus declarou que devemos tomar a nossa cruz. O que isso significa? Não pode significar negar a nós mesmos. Afinal, não faria sentido Jesus repetir desnecessariamente. Encontramos a chave na carta de Paulo aos Gálatas, onde ele afirma: Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gálatas 2:20. Paulo não estava falando de uma crucificação física, pois ele não estaria vivo para escrever essa carta. Ele está se referindo à sua decisão de seguir o Senhor antes. Paulo havia tomado a sua cruz. O segredo das implicações dessa decisão está nas suas palavras. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Essa deveria ser a declaração de todo verdadeiro filho de Deus. Não somos mais independentes, alimentando-nos da árvore da nossa avaliação do que é bom ou mal. Não, agora vivemos nele. A nossa própria vida é extraída dele. Dependemos da provisão de Deus. Somos livres do cativeiro para que agora possamos viver uma vida obediente, revestida de poder por Deus. A cruz oferece um modo de vida completamente novo. Como Paulo declara em uma carta: Assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Romanos 6:4. Essa nova vida nos dá a capacidade de nos afastarmos do que anteriormente não podíamos. A tirania do pecado sobre nós está quebrada, mas precisamos escolher viver isso. Escolhemos entregar completamente a sua vontade. Paulo continua a explicar isso de forma prática. O que pertence a Cristo, crucificaram a carne com as paixões e os seus desejos. Gálatas 5:24. E novamente, quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Gálatas 6:14. A cruz nos reveste de poder para andarmos livres da carne pecaminosa e das influências do sistema deste mundo. Quando eu era jovem, antes de conhecer a Jesus, havia padrões de comportamento em minha vida que eu não conseguia abandonar. Eu lamentava o meu comportamento ofensivo, orgulhoso, lascivo, que era recorrente. Mas quanto mais tentativas eu realizava em me libertar, mais frustrado eu ficava.
desesperadamente, preso e sujeito ao domínio do pecado. Entretanto, quando fui crucificado com Cristo, pude começar a viver livre. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que nosso eu, pecador, fosse morto. E assim não sejamos mais escravos do pecado, pois que morre, fica livre do poder do pecado. Romanos 6:6. A verdade fica ainda mais empolgante. Abraçar a cruz faz mais do que apenas nos libertar do pecado. Abraçar a cruz nos capacita a viver em obediência a Deus. Fomos ensinados que, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. O que anteriormente era impossível fazer na nossa própria capacidade, podemos fazer agora, andar nos caminhos de Deus. Agora podemos imitar a Deus. Agora podemos seguir a Jesus. Resumindo, é impossível seguir a Jesus sem negar a nós mesmos, abrindo mão dos nossos próprios caminhos e abraçando a sua suprema autoridade, e tomando a nossa cruz, incorporando o seu revestimento de poder para nos afastarmos do pecado e do sistema deste mundo. A vida que agora vivemos é pela fé, na sua capacidade de trabalhar em nós e por nosso intermédio. Nós extraímos dele. Que pacote maravilhoso da salvação Deus nos deu. Uma advertência solene. Jesus advertiu que, depois da sua partida, o Evangelho seria proclamado e amplamente aceito, que ofereceriam salvação fora do senhorio. Os apóstolos foram mais específicos e afirmaram que isso aconteceria mais próximo ao tempo da volta de Jesus. E isto é os nossos dias. Essa mensagem herética e disseminada reduzir a Senhor meramente a um título, em vez de uma posição que ele ocupa na vida das pessoas. As pessoas o chamariam de Senhor, mas não negariam a si mesmas, não tomariam a sua cruz e não o seguiriam. Leiam atentamente as palavras de Jesus. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aqueles que fazem a vontade de meu Pai, que está nos céus. Mateus 7:21. Jesus indicou que essas pessoas o declarariam como Senhor. Não Maomé, Joseph Smith, Buda, Krishna, Confúcio ou qualquer falso profeta da nossa era. Essas pessoas chamariam Jesus Cristo de seu Senhor e diriam isso com paixão. Porque Jesus usou a palavra Senhor 2 vezes nesse versículo, entendemos que quando uma palavra ou expressão é repetida na Bíblia, isso não é acidental. O escritor quer dar ênfase. Entretanto, em casos como este, a duplicação não é apenas para dar ênfase, mas para demonstrar a intensidade da emoção. Por exemplo, no Antigo Testamento, quando chegaram ao rei Davi as notícias da execução do seu filho pelo exército de Joabe, a reação dele foi intensamente emocional. Tendo o rei recoberto o rosto, exclamava em alta voz: Meu filho, Absalão, Absalão, meu filho, meu filho. 2 Samuel 19:4. Não creio que Davi tenha realmente dito meu filho 2 vezes. Em vez disso, o autor repetiu as palavras 2 vezes para que o leitor entendesse o quanto o clamor de Davi estava carregado de dor. O mesmo padrão aparece no livro de Apocalipse. Ouvi uma águia que voava pelo meio do céu e dizia em alta voz: Ai, 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 dos que habitam na terra. Apocalipse 8:13. Outras traduções afirmam que o anjo estava clamando em alta voz. Mais uma vez, o escritor repete a palavra ai para enfatizar uma grande intensidade de emoção. Do mesmo modo, o Senhor está comunicando os fortes sentimentos dessas pessoas por ele. Elas não estão meramente em concordância com o ensinamento de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Elas estão emocionalmente envolvidas e apaixonadas em sua crença.
Estamos falando de pessoas que são entusiasmadas por serem cristãs. Muito provavelmente aquelas que se emocionam quando falam da sua fé e choram durante o culto na igreja. Elas não apenas sentem amor profundo pela causa de Cristo, como também estão envolvidas no seu serviço. Posso até ver a cena. No juízo final, milhares vindo em minha direção e se justificando. Senhor, nós pregamos a mensagem, expulsamos os demônios. E todos diziam que nossos projetos eram patrocinados por Deus. Mateus 7:22. Usei a Bíblia, a mensagem aqui, porque ela transmite melhor o fato de que essas pessoas não estavam à margem da obra. Elas estavam diretamente envolvidas na obra de suas igrejas ou as sustentavam. Elas também falavam de forma convincente sobre o Evangelho. Nós pregamos a mensagem. Elas faziam parte daqueles que transformavam a vida de outros para melhor. Essa versão da Bíblia, parafraseada, usa a palavra milhares. Entretanto, a maioria das traduções usa a palavra muitos. A palavra grega é polos, definida como muito em número, quantidade, volume. Com frequência, essa palavra é usada no sentido a maioria, seja como for. Jesus não está se referindo a um pequeno grupo de pessoas, mas um vasto grupo. Na verdade, muito possivelmente, a maioria do número geral. Portanto, vamos resumir. Jesus está falando de pessoas que acreditam nos ensinamentos dos evangelhos. Elas o chamam de Senhor. Estão emocionalmente envolvidas, proclamam a mensagem e são ativas no serviço cristão. Nós a identificamos facilmente como verdadeiros cristãos. Então, qual é o fator que as separa, em que elas diferem dos crentes autênticos? Jesus nos diz: então direi explicitamente: não vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Mateus 7:23. A afirmação-chave é: praticais a iniquidade, que é a tradução da palavra grega anômia. O dicionário grego-inglês do Novo Testamento, de Tyre, a define como o estado de estar sem lei, por causa da ignorância dela ou por transgredi-la. A Enciclopédia of Bible Words, Enciclopédia de Palavras Bíblicas, acrescenta uma nova percepção, afirmando que anômia pode refletir ações que estão em violação ativa dos princípios morais inatos ou divinos. Resumindo, uma pessoa sem lei, que não se submete à autoridade da palavra de Deus. Sendo assim, esses homens e mulheres não tropeçam de vez em quando. Ao contrário, eles ignoram, negligenciam ou desobedecem a palavra de Deus habitualmente. Se fossem verdadeiramente salvos pela graça, não apenas desprezariam a ideia de pecar, como também escolheriam afastar-se do pecado. Buscariam um caráter e a frutificação que vem de Deus. É interessante observar que Jesus, um dia, lhes declara: nunca vos conheci. A palavra conheci é a palavra grega gnosko, que significa conhecer intimamente. Essas pessoas nunca tiveram um verdadeiro relacionamento com Jesus. Embora chamassem de Senhor e Mestre, era apenas um título, pois eles não faziam o que ele dizia. A evidência de alguém é o fato de que ela obedece a sua palavra. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. 1 João 2, 13 e 4. Isso também é o que Tiago diz quando escreve: mostre-me a sua fé, sem obras,
e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Tiago 2:18. E essas afirmações também estão alinhadas perfeitamente com a maneira como Jesus iniciou todo esse discurso. Vocês os reconhecerão pelas coisas que eles fazem. Mateus 7:20. Os atos que Jesus fala não são o serviço cristão, proclamar a mensagem ou frequentar a igreja, porque aqueles que foram recusados no céu têm essas qualidades. Tim Keller se referiu a essas palavras de Jesus quando disse: Ora, isso é dizer algo muito incisivo. Essas pessoas têm uma fé intelectualmente estimulante e emocionalmente gratificante, e elas têm uma fé socialmente redentora. Todos nós queremos isso. Queremos ser estimulados intelectualmente, queremos estar envolvidos emocionalmente, queremos ser socialmente úteis. É possível querer estímulos intelectuais, querer gratificação emocional e utilidade social, mas não querer Deus. Porque se você realmente tem Deus em sua vida, precisa abrir mão da sua própria vontade. E isso mostra a diferença entre alguém que realmente está tentando usar Deus e alguém que está tentando servir a Deus. Usar Deus é buscá-lo pelo que nós podemos receber dele, ainda que seja apenas conseguir entrar no céu. Servir a Deus é ser motivado inteiramente pelo nosso amor por ele. E se nós o amamos, guardamos as suas palavras. Hoje em dia, a maioria das pessoas considera alguém que chama Jesus de Senhor, que acredita nos seus ensinamentos, está envolvido emocionalmente e que é ativo no serviço cristão, como um filho de Deus. Porém, vimos claramente pelas palavras de Jesus que essas qualidades não são fatores decisivos para identificar um verdadeiro crente. Deixe-me dizer isso de outro modo. Você certamente achará essas qualidades em um verdadeiro crente. Na verdade, uma pessoa não pode ser um verdadeiro crente sem elas. Entretanto, possuir essas qualidades não significa que alguém é um genuíno filho de Deus. O fator decisivo é esse. Ele negou a si mesmo e tomou sua cruz. E ele o está seguindo? Ou seja, ele é obediente às suas palavras? Essa discussão foi o tema de encerramento de Jesus no seu famoso Sermão do Monte. Para fazer o fechamento de suas palavras assustadoras, ele concluiu dizendo: Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato, que construiu a sua casa sobre areia. Caiu chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27. Essa parábola relaciona-se com a advertência de Jesus sobre os muitos que terão a sua entrada no céu negada, porque ele liga uns aos outros quando diz: portanto, se você examinar os dois grupos de pessoas identificados nessa parábola, perceberá que tudo se resume a uma ligeira diferença. Ambos ouvem as suas palavras, mas o primeiro grupo as pratica, o segundo grupo não as pratica. Ambas as casas são feitas do mesmo material, os mesmos ensinamentos. Ambas parecem idênticas na adoração e no serviço. A diferença crucial é a fundação. Uma casa foi fundada sobre o senhorio de Jesus Cristo e a outra permaneceu ligada a uma avaliação do que era determinado como sendo bom e mal. A mesma árvore da filosofia para a qual Adão e Eva se voltaram. É preocupante pensar que a mesma tolice ainda se repete desde o jardim, até os dias de hoje. Ela assume uma forma diferente, mas tem a mesma raiz. Mais uma vez, tudo se resume a isso. Nós pensamos que sabemos o que é o melhor, acerca da maneira como vivemos, ou acreditamos que Deus sabe o que é melhor.